Olá, que bom poder estar com vocês mais uma vez. Eu desejo que o Senhor Jesus Cristo continue abundante na sua vida. E aí, me conte, você está crescendo nos caminhos do Senhor? Você não tem como me contar? Claro que tem. Escreva aí, deixa aí nos comentários. Diga o que você tem aprendido, diga como Deus tem falado contigo, porque eu leio com muito carinho. E olha, eu deixo lá o like, eu deixo o coraçãozinho e com certeza a gente vai tornando isso cada vez mais interativo. Em dias de pandemia, em dias de muitos desafios, a gente precisa realmente aprender mais do Senhor para que haja uma mudança efetiva nas nossas vidas. E não vai ser diferente com o assunto que será proposto agora. Um assunto que seria passado na Igreja Batista Esperança de uma forma de, como é que eu posso falar, em termos de conferências, pronto. Seria um material que eu iria trazer em forma de conferência, mas a gente sabe que os planos de Deus não são os nossos, então a gente tem que se adequar aos planos dele. Então, de uma forma muito prazerosa, muito desafiadora, você vai receber aí onde você está, no seu lar, no seu trabalho, você vai receber mais uma vez uma porção tremenda da palavra de Deus para que essa palavra transforme a sua vida. E nós vamos falar de consciência. Eita, agora mexe com as nossas entranhas. Vamos falar a respeito da nossa consciência, porque a gente sabe que a gente pode esconder muitas coisas dos homens, mas não tem nada que a gente possa esconder de Deus. E a pergunta é, como anda a sua consciência? Feche seus olhos, ore comigo. Pai Santo, Pai querido, obrigado, Senhor Jesus. Nós te agradecemos porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, o Senhor tem cuidado de cada um de nós e a gente sabe que sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Obrigado por nos ter dado consciência para entender que existe um Deus poderoso e que esse Deus nos alimenta através da Tua palavra que não volta vazia. Então, Pai, ministra aos nossos corações, nos faz entender, nos faz ter discernimento para sabermos como andam as nossas consciências. Isso é muito importante para uma mudança efetiva. Por isso é que nós oramos no nome maravilhoso de Jesus. Amém e amém. Muito bem, quero logo começar perguntando como é que anda a sua consciência. Está boa? Está saudável? Não está saudável? Tem algum problema? Será que a consciência adoece? Será que existe doença mental? Tudo isso será respondido à luz das Escrituras. É muito importante deixar isso aqui claro. À luz da palavra de Deus. O que é que Deus pensa a respeito da consciência? O que é que você pensa a respeito da sua consciência? Porque o que a gente tem escutado muito por aí, e com certeza não é diferente contigo, é que algumas pessoas dizem assim, olha, eu estou com a minha consciência limpa. Eu faço, acontece, mas a minha consciência está tranquila. Lembre-se que quando Jesus foi entregue pelas autoridades, lembre-se que o líder da época, ele disse, eu lavo as minhas mãos desse inocente, ou seja, estou com minha consciência tranquila. Mas e você? Está com a sua consciência tranquila? Como identificar isso? Você já deve ter escutado por aí, ou ter visto aquelas figurinhas, né? Que fica um diabinho do lado, um anjinho do outro, falando, buzinando no ouvido, né? Para que você faça o bem, para que você faça o mal. E isso realmente é uma realidade, isso acontece. Só que a gente vai esquecer esse diabinho de um lado, anjinho do outro. Nós vamos olhar para a palavra de Deus, conhecer a nossa consciência, como é que Deus revela na sua palavra. Isso é muito importante. Como ponto de partida, eu quero já estabelecer aqui um elo contigo, porque quando nós falamos e entendemos nas Escrituras a respeito de coração, mente, a respeito de consciência, tudo isso reflete o homem interior. Você não pode se esquecer disso. Então, nosso ponto de partida, a gente tem como base justamente o homem interior, aquilo que Deus conhece, porque muitas pessoas até falam assim, eu não me conheço, mas olha, a Bíblia fala que Deus conhece você, Deus conhece o homem interior. E nessa perspectiva de entendimento do homem interior, a Bíblia ela vai relatar a respeito de algumas particularidades que o homem interior tem, que é justamente o intelecto, a vontade, a emoção, atrelado à consciência. Por isso que eu tenho falado já logo de cara que isso a Bíblia aborda como um tratamento a respeito do homem interior, tratando do seu coração, da sua mente. Então notem que tudo vai ser respaldado na palavra de Deus. Esse ensinamento é muito importante
para você que quer uma mudança, você que precisa entender a sua consciência, a palavra de Deus vai te dar um norte quanto a isso. Em Provérbios 28, no versículo 1, a primeira parte do versículo, a palavra de Deus diz que os perversos, por causa da sua culpa, fogem sem serem perseguidos. Então repare aí, a Bíblia falando a respeito da consciência que os perversos também têm, e ela nos mostra que por causa da sua culpa, por causa da sua consciência, eles fogem e muitas vezes não são perseguidos por conta disso. Então a gente precisa aprender a olhar para a palavra do Senhor e definir como nós traçaremos um plano para que a nossa mente ela seja educada pela palavra de Deus. Repare que eu estou sempre falando isso porque a palavra de Deus ela vai dar um norte para você. É ela que vai educar você. Você que quer uma mudança que agrade a Deus, você precisa olhar para a palavra de Deus. Por quê? Porque a Bíblia nos diz em 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17, que toda a Escritura ela é inspirada por Deus e útil para ensinar, olha que coisa maravilhosa, para repreender, para corrigir e para instruir, ou seja, educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, a Bíblia ela é útil, ela é suficiente para mim e para você. Se você quer mudança na sua vida, você já não aguenta mais o seu estilo de vida, a sua consciência está te atrapalhando, então a palavra de Deus é o manual, é a nossa regra de fé e conduta. Ela é útil para fazer e trazer mudanças que você tanto precisa. Então, para conhecer a nossa consciência, a gente precisa de um processo, passar por um processo. Que processo é esse? É um processo de educação. Repare que a gente já não nasce aprendendo a se vestir, nós não nascemos aprendendo a escovar os dentes sozinhos, não nascemos aprendendo, já sabendo andar. Tudo isso passa por um processo de quê? Educação. Então, se eu quero mudança, eu preciso de treinamento, eu preciso de educação, eu preciso de disciplina. E esse processo de educação da consciência, ele consiste naquilo que algumas pessoas que já me conhecem sabem, porque eu aplico muito essa fórmula em autoconfrontação, e isso também se aplica para a mudança de mente, para a educação da consciência, que é o famoso Olemp, a nossa palminha da mão, e já já eu vou te explicar por que eu falo a respeito do Olemp. Então, nós podemos aprender logo de cara, nesse processo de educação da consciência, já que temos como parâmetro a palavra de Deus, a gente pode aprender a ouvir, precisamos ouvir a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, memorizar, meditar e praticar a palavra de Deus. Não apareceu aí na tela, mas já já vai aparecer só para criar uma expectativa do que significa essa mãozinha. É uma forma didática que vai ajudar você a entender como educar a sua mente, a sua consciência. É importante nesse processo do ouvir. Por que é importante ouvir? Porque a Bíblia nos fala, e ela é nossa bússola, ela nos orienta, ela nos diz lá em Romanos, no capítulo 10, versículo 17, e assim a fé vem pela pregação. Uma outra versão traz que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Cristo, está lá em Romanos capítulo 10, versículo 17. Então, nesse processo de educação da mente, você já está com meio caminho andado. Porque você está aprendendo o quê? A ouvir. Não palavra do Marcelo, não palavra de quem quer que seja, mas você está ouvindo a palavra de Deus. E a Bíblia diz em Romanos 10, 17, a respeito de ouvir a pregação, ou seja, o ensino da palavra de Deus. A letra L desse Olemp, quando nós traçamos aí, é muito importante, porque nos desperta, com o objetivo de mudança, a prática da leitura, a leitura da palavra de Deus. E a Bíblia nos fala em Apocalipse capítulo 1, versículo 3, que felizes são aqueles, ou seja, bem-aventurados aqueles que leem, olha só, e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Apocalipse 1, versículo 3. Então, isso significa que você, nesse processo de mudança, você precisa entender a importância de se fazer devocionais diárias, através da leitura da palavra de Deus. A palavra do Senhor, ela nos ensina isso.
a ler mais, não somente ouvir, mas também ler a palavra de Deus. E como é que você faz isso? Até o próprio apóstolo Paulo, quando ele estava preso, instruindo ao jovem Timóteo, ele disse: até a minha chegada aplica-te à leitura, ou seja, a leitura pública das Escrituras, a exortação ao ensino. É muito importante essa questão da leitura, e você está sendo desafiado em meio a tudo que nós estamos vivendo, porque nós não podemos ainda com segurança estarmos juntos, congregando, nos abraçando, confraternizando, mas não está faltando o alimento espiritual para você. Então você também faz parte desse desafio aí no seu lar, na sua devocional, fazendo culto no seu lar, estudo bíblico no seu lar, recebendo toda a orientação para que você possa aí educar a sua mente. Não para por aí não. A letra E do nosso Olempe significa estudar a palavra de Deus. Repare que quando Paulo fala para Timóteo, ele diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Está lá em 2 Timóteo 2,15. Isso significa que nesse processo de estudo, você aprende a investigar as Escrituras, para aprender princípios bíblicos que realmente trarão mudança permanente na sua vida. Notem, esse processo é muito importante. Você quer crescer, você quer educar a sua mente, você precisa desenvolver o hábito de devocional, de leitura da palavra, fazer aquilo que Deus manda. Mas não para por aí não, nosso Olempe, a nossa mãozinha continua, e nós temos a letra M. O que é que significa a letra M? Significa memorizar a palavra de Deus, porque no Salmo 119, versículo 11, a palavra de Deus diz: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Isso significa que você vai fazer uma revisão dos seus cartões de memorização durante o dia, ou daquilo que você, não importa, o mais importante é como você organiza a sua tarefa, o seu trabalho, para que você desenvolva a memorização eficaz. Pastor, eu tenho dificuldade em memorizar. A minha mente não funciona muito bem. Eu sou muito lento, eu não consigo memorizar nada. Você quer ver um desafio que eu faço para você agora e mostra que você consegue memorizar? Por exemplo, eu acredito que você tem de cor aí na sua cabeça pelo menos 3 números de telefone. Eu sei que no mundo da era digital, as pessoas, basta só procurar o nome da pessoa e nem aparece o número. Ela clica e ela já faz a ligação, porque já faz automático. Mas com certeza você tem aí na sua mente pelo menos 3 números importantes que você não pode se esquecer caso dê um bug no seu celular. Você também, quer ver outra coisa? Com certeza muitas pessoas conseguem memorizar o seu RG. Repare, pense bem, você não tem aí memorizado o seu RG? A sua identidade, o seu CPF, pessoas que têm empresas, o CNPJ, uma receita importante, aquela receita da vovó antiga, que você já faz sem um caderninho, mas você faz. Isso tudo significa que você tem boa memória. É só uma questão de prática, de exercício. Então a palavra de Deus diz que você precisa memorizar ela. Não somente isso. O outro M desse Olempe fala a respeito de meditar na palavra de Deus. A Bíblia nos diz no Salmo 1, versículo 2, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Lá em Josué, no capítulo 1, versículo 8, a Bíblia também nos diz: não cesses de falar deste livro da lei, olha só, antes medita nele dia e noite, para que tenhais cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Notem que eu coloco aí na tela para vocês um outro método que seja diferente de anotar em cartõezinhos, colocar papel em geladeira, e que também funciona muito bem. É a questão de ensaiar canções pessoais das promessas ou dos mandamentos de Deus. Olha aí, Deus vai te ajudar a desenvolver um talento que talvez você tenha e nem saiba, que é de compor. Pega um salmo, pega um versículo, pega algo que você precisa da palavra de Deus para aquele dia tão importante e componha, coloque uma melodia, faça uma canção. Isso vai ajudar você justamente a desenvolver aí esse hábito para aprender a meditar, a memorizar a palavra de Deus. Mas é importante meditar e também é importante praticar a palavra de Deus. A Bíblia nos fala em Tiago capítulo 1, versículo 22, é o nosso P do Olempe,
praticar a palavra de Deus. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. A Bíblia também continua nos versículos 22 ao 24, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Então notem que ele fala aí daquele que não pratica, aí em Tiago. E outra passagem muito importante, eu não posso deixar passar essa passagem aqui, está lá em Hebreus no capítulo 5, no versículo 14, que diz: o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática, olha só, pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então, dentro desse contexto aí de Hebreus capítulo 5, 14, você vê que essa questão de bem e mal, na educação da nossa mente, ela vai se enquadrar aí a questão de ser sensato. Você vai ser sensato para aquilo que realmente é válido para uma mudança permanente, e também você vai discernir aquilo que é insensato. Então, a palavra de Deus, repare que ela é completa e nos mostra essa questão da nossa mãozinha. Olha aí o nosso olempe. Isso vai ajudar você, vai facilitar no seu processo de aprendizagem. O que é que significa a letra O? Olha aí, ouvir, a letra L, ler, a letra E, estudar, a letra M, memorizar, a letra M de novo, meditar, e a mãozinha aí completa com o praticar. Então, você precisa fazer isso como ponto de partida. Nós estamos ouvindo aí reportagens, nós estamos vendo matérias, pessoas que estão aproveitando muito bem a oportunidade para ajudar pessoas no processo de educação da consciência. Porque em tempos de pandemia, muitas pessoas, elas adoeceram fisicamente por não terem aprendido a educar a sua consciência. Estão adoecendo fisicamente. Acabam o que a ciência chama de somatizar o problema. Estão, vem da palavra soma, que é uma palavra grega que traduz para corpo. Então elas estão com um problema de educação na sua mente e isso está sendo refletido no seu corpo. É um problema cardíaco, um problema de pressão alta, um problema de falta de apetite, problema do sono, tudo isso porque ela não foi ensinada a lidar com o seu emocional, com os problemas da mente, não aprenderam a educar a sua mente e estão sentindo isso no próprio corpo. Então, nesse processo de conhecer a sua consciência, você não tem como escapar da sua consciência. Sendo religioso ou não, você tem de viver com a sua consciência, sendo religioso ou não. E você pode argumentar com a sua consciência, por incrível que pareça. Você pode questionar a sua consciência. Você também, por incrível que pareça, pode violar a sua consciência. Você pode endurecer a sua consciência, o que a Bíblia chama de coração duro. Você nunca, mas nunca poderá se livrar da sua consciência. Entenda isso. Então, repare como todo esse processo, nesse ponto de partida, através das Escrituras, através desse ensinamento, isso é muito importante para nos manter saudáveis no processo de mudança. Agora eu preciso tratar de muitos assuntos e eu quero começar dentro desse processo, um assunto interno, que alguma coisa dentro do coração de cada pessoa aprova quando fazemos o que é certo e acusa quando fazemos o que é errado. Isso é muito familiar para muitas pessoas. E não importa se ela frequenta um determinado segmento religioso, se ela acredita ou não em Deus, com certeza ela sabe quando ela faz algo de errado, parece que fica batendo na mente. Poxa, olha, não estou conseguindo dormir direito porque aquilo que eu fiz foi errado, aquilo que eu falei foi errado, o meu pensamento ele foi errado. Mas muitas pessoas não sabem identificar por que isso acontece, o que é que está trazendo esse senso de certo e errado. O que é que significa isso? Significa que isso é a sua consciência trabalhando. E só para você ter uma ideia, como eu estou sempre trazendo a palavra de Deus aqui como nosso guia, a palavra consciência ela aparece pelo menos 32 vezes no Novo Testamento e 21 dessas vezes aparece nas epístolas de Paulo. Então, o que é que significa, pastor? Dentro de um conceito de aprendizado, o que é que significa consciência? O que é consciência? Então, se a gente puder compreender o que é a consciência e como funciona, ela com certeza vai ajudar a mudar as nossas vidas.
Repare que no começo eu disse que você não conhece a si mesmo plenamente. Deus conhece, mas através do ensino da palavra de Deus você vai aprender a conhecer mais ainda um pouco a seu respeito. Então a consciência é aquele conhecimento íntimo que vai ajudar você a conhecer um pouco a si mesmo. No processo daquilo que você faz algo, é certo, você sente prazer, você sabe e sente prazer. É errado, você sente um pesar. O problema é quando você faz algo de errado e sente prazer, e faz algo certo, mas não tem convicção daquilo que você está fazendo. Então, é um assunto muito importante e vai te ajudar nesse processo de mudança a respeito dessa caminhada bíblica. Então, a consciência é aquela faculdade interna que nos indica se as nossas ações estão certas ou erradas, de acordo com as normas do íntimo dos nossos corações. Então é importante frisar aí essa questão de certo ou errado, porque algumas pessoas elas vão dizer o seguinte: é certo porque eu estou dizendo que é certo. Se eu estou fazendo, estou me sentindo bem, então isso é certo. Então muitas pessoas elas têm dificuldades por não identificar aquilo que é certo, aquilo que é errado. Então você precisa aprender também que a consciência, ela não é a lei, ou seja, a norma, mas ela presta um testemunho à lei, à norma. Então a gente precisa de um manual que nos ajude a identificar o que é certo e o que é errado. Mais uma vez, Provérbios 28:1, a Bíblia fala que os perversos, por causa da sua culpa, fogem sem serem perseguidos. Então, nesse primeiro momento, nós vamos ficar por aqui, para não sobrecarregar demais a sua consciência com muitas informações. Mas o bom, e eu louvo a Deus e agradeço muito a Deus, é que mesmo em meio a tudo que nós estamos vivendo, nós temos agora a oportunidade, com a tecnologia, de poder voltar, de ouvir de novo, de fazer anotações. Isso é muito importante para o seu momento devocional, porque no próximo assunto a gente vai ver alguns exemplos na própria palavra de Deus de pessoas que agiram entendendo que a sua consciência estava certa, mas muitas vezes estava errada. Nós vamos começar olhando personagens nas Escrituras, por exemplo, a questão de Adão e Eva, como foi que a consciência nas suas atitudes influenciaram no seu comportamento e como isso se reflete nas nossas vidas. Então, o estudo da consciência, na verdade, conhecer a nossa consciência é muito importante. Porque muita gente diz que se conhece, mas na verdade não sabe de nada ao próprio respeito. E você, claro, é o meu convidado e a minha convidada a fazer parte dessa jornada. Vai ser uma jornada, eu garanto para você que você não vai se arrepender. Talvez você nunca aprendeu sobre isso dentro das Escrituras. A pregação ela é importante, os ensinamentos através e na forma de pregação é muito importante, mas o estudo bíblico é o que vai fazer você forte na sua caminhada diária. Porque é bem verdade que na igreja, no momento de comunhão, a gente passa o quê? 1h30, 2 horas, mas e o restante da semana? Como é que você tem tratado a sua consciência? Então você é meu convidado, minha convidada, não se esquece, você que chegou, agora está conhecendo o canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, já faz aí a sua inscrição no canal, deixe o seu gostei, compartilhe com seus amigos, com a sua família, porque com certeza isso vai ser muito útil e vai ajudar no processo de transformação de muitas pessoas. Para você que já faz parte do canal, é um prazer tê-la comigo e vamos seguindo em frente nessa caminhada. Que Deus continue te abençoando, continue te fortalecendo, é o meu desejo em nome de Jesus. Amém e amém.